Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Reino dos Anjos. Eu sou o Rafael e eu vou fazer uma leitura sobre as cartas que vocês escolheram, tá bom? Sobre o tema um, número 2 e número 3, pedindo para vocês escolherem o número que vocês não escolheriam, né? Na verdade, qual número vocês não escolheriam e o que ele representaria. Eu vou fazer aqui uma leitura baseada na constelação, tá bom? Então vai ficar o número um como o número do pai, o número 2 o número da mãe e o número 3 o número da criança interior. E aí, conforme o número que você não escolheria, seria a situação que você precisaria receber esse conselho, tá bom? Então, a carta um, que é do pai, é a justiça. Então, eu vou fazer uma leitura aqui para a gente poder entender o que é que essa situação pode ser resolvida. O que é que precisa ser resolvido nessa situação ou o que é que vai acontecer? Tarô de Marselha eu vou usar, tá? Então já saiu aqui o Cavaleiro de Ouros, a Roda da Fortuna, o Rei de Ouros, o Julgamento, o Ás de Paus e o Enforcado. No fundo do baralho, a Rainha de Espadas. Então, pessoal, o que eu vejo aqui com a carta da Justiça como pai? Aqui me parece que você tem um caminho para seguir que seu pai deixou como legado para você, tá? Para se tornar um rei de ouros, tá bom? É algo que seu pai lhe ensinou e que vai lhe trazer muita fortuna, tá? É um legado do seu pai, tá? Provavelmente você pode não estar ainda vivenciando isso, tá bom? Você pode não estar vivenciando isso e é preciso olhar para isso, ó, com paixão, tá? Talvez fazer uma análise sobre isso, se isso não é uma paixão que existe na sua vida, o que seu pai lhe deixou como um presente divino, porque aqui o enforcado mostra que talvez você não veja essa situação, ou você acha que essa situação não é para você, tá bom? Você não se vê trabalhando nisso, você talvez não tenha uma não enxerga essa aptidão, tá? Porque aqui com a carta da justiça, mostra como se fosse assim aquilo que foi lhe dado do universo de presente, tá? Uma coisa que seu pai lhe deu, tá bom? Se existe alguma questão aí com seu pai para ser trabalhada, veja na constelação, nos exercícios da constelação familiar, se seu pai não tem algum problema que você teve com seu pai, tá? Em relação ao que ele tentou te passar, para ver se seu caminho estiver fechado em relação a isso não voltar para a tua vida de uma maneira mais, como que eu posso dizer? Com uma forma de merecimento, você observar que isso é um merecimento para você. A Roda da Fortuna me fala muito sobre isso, desse merecimento, sabe? Então, pode ser que durante o processo de infância, né, que você foi crescendo, o seu pai tentou lhe ensinar isso, porque de alguma forma ele pode ter visto esse potencial em você, e no decorrer das circunstâncias, você não enxergar que isso era um potencial, pode ter sido uma negação desse presente, né, achar que isso não era para você, que você queria outra coisa, e aí não acabou trazendo para você isso, não acabou vivendo essa situação, porque aqui com o Cavaleiro de Ouros e o Julgamento, é como se fosse um chamado, sabe? Olha, dá uma olhada sobre isso, se isso aqui não é uma coisa que te traz tanta alegria, principalmente espiritual, sabe? Ainda mais embaixo da Roda da Fortuna, é como se fosse uma inspiração espiritual, sabe? Que te vai te trazer coisas incríveis, né? Fazendo isso, a sua vida vai andar nesse sentido de falar, pô, eu gosto tanto disso. Caramba, é uma coisa que eu não sabia que eu gostava, que eu tinha tanta paixão e que talvez foi seu pai que lhe trouxe, tá? Talvez foi seu pai que ele te deu isso de presente. E no decorrer da vida a gente tem alguns momentos de conflitos
que a gente não enxerga isso, tá? Principalmente com a rainha de espadas aqui, me mostra talvez um conflito racional, tá bom? Pode ter sido uma forma de ver isso, né? De observar essa situação de uma forma que a sua mente interpretou de uma forma errada esse ensinamento que ele quis te dar, tá? Precisa dar uma olhada nisso, tá? Para ver se tem alguma coerência, para ver se isso é um propósito de vida maior, tá bom? Que pode ser assim, com o rei de ouros aqui, um lugar de grande fortuna, tá? Um grande legado que ele deixou para que você pudesse ter prosperidade na vida e de alguma forma você talvez não tenha enxergado, está bem? Fique atento, tá? Sobre isso, tenta fazer uma análise, conversar com seu pai, né? De uma forma interior, tá? Não precisa ir lá falar com seu pai, né? Mas assim, tentar resolver com ele a questão interior desses problemas, desses traumas que podem ter acontecido, para ver se ele internamente, né, essa estrutura psicológica do seu pai se harmonize e equilibre dentro de você, e aí você consiga enxergar isso, tá? Quando nós fazemos essa reavaliação com o pai da gente, que é, pela visão da constelação, o nosso caminho para a vida, é muito natural isso, tá? Isso vai acontecer assim, a palavra seria natural, tá? Mas quando a gente se resolve com o pai, nosso caminho se abre para a vida, tá? Porque ele é aquele que nos impulsiona a ir viver. Fala assim, não, meu filho, você pode ir lá fazer aquilo, eu sei que você é capaz, tá? Então pode ser que tenha esse problema para resolver, ou você não esteja vivendo isso porque você acha que nunca foi capaz. Então dá uma análise nisso, tá? Buscar consteladores, ver pessoas que possam te ajudar, ou fazer terapias que possam te ajudar a resolver e solucionar essa questão com o pai. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado aí. Se você não quis aceitar o número 1, tá? Essa foi a mensagem. Agora eu vou passar para o pessoal do número 2, que não quis o número 2. Número 2 vem falando de Afrodite, amor, que representa aqui a mãe. Tá? Nessa visão que eu estou fazendo de tiragem de tarô com constelação, essa é a mãe. Então nós vamos ver aqui o que o tarô fala do que pode ser, tá? O que está acontecendo com essa carta que você não escolheu, esse número que você não escolheu, que tem relacionado à sua mãe. Vamos lá, vou usar o tarô de Marselha. Então, Pajem de Ouros. Ok. Cavaleiro de Paus. O Imperador. O Mundo. Ok. A Lua e a Sacerdotisa. Ok? No fundo do baralho temos o Pajem de Espadas. Vamos lá, relacionamento com a mãe, Afrodite, amor, Pajem de Moedas e Cavaleiro de Bastões. O Pajem vai me lembrar de alguma coisa da infância, tá? E o Cavaleiro de Bastões, uma mensagem mais para o mundo espiritual, uma coisa mais espiritualizada. E aqui o Imperador. Aqui vem para mim uma mensagem assim que pode ser que na sua infância essa questão da vida terrena, né, da qual você iniciou aqui, pode não ter sido tão coerente quanto a que você pensou que seria. Tá? Talvez o caminho que você começou a trilhar aqui, né, através de uma intuição forte, vou colocar aqui até como uma intuição esse cavaleiro de paus, de uma visão de que você tinha uma visão de alguma coisa sobre a vida, tá? Até na vida material você enxergava as coisas de uma outra forma, tá? E você tinha até então muitas aspirações de crescer como imperador. Você se via como esse imperador. Tá? Você tinha uma forte intuição quando era jovem. Tá? Até sua intuição, por mais que jovem que seja, né? Aqui vamos colocar ele ainda como um jovem, porque aqui o pajem é uma criança. Tá? Aí você pode ver, é uma criança
um jovem, né, já um adolescente para adulto, e aqui um imperador, que é um homem adulto. Então aqui mostra uma fase da sua vida, né, as fases da sua vida até então. Então, e aqui mudou bastante, né? Talvez quando você era muito novo, você abraçando muito esse mundo material, tentando absorver todos os conhecimentos, né? Abraçou tantas coisas, começou a evoluir espiritualmente, começou a ter uma visão bem espiritual de estudo, começou a se transformar nesse imperador, tá? Abraçando o mundo mesmo, tá? De certa forma, mas existia algumas ilusões que precisavam ser trabalhadas, tá? Ou precisam ser trabalhadas ainda, tá? Com a questão feminina ainda de relacionamento. A Lua, eu vou falar aqui também de relacionamentos íntimos e interioridade, tá? Feminilidade, relacionamento, tá bom? Principalmente na fase da adolescência, tá? Na fase da adolescência que isso começou, tá bom? Essa forma de mudança da forma de vida. Pode ser que você tenha entrado num caminho espiritual, recebido uma mensagem espiritual que não foi lhe útil, tá? Não serviu, atrapalhou o seu caminho, de certa parte, tá? E agora você está fazendo uma busca interior, ou é necessário que você faça essa busca interior para poder solucionar esse problema, tá? Tem um conhecimento interno que você traz desde criança, tá? Que pode ser usado, tá? Para poder se tornar esse imperador, tá bom? Aqui tem o Pagens de Espadas, tá? Que é uma outra criança também, só que uma criança também mais racional, tá? Pode ter, aqui para mim aparece um conflito, tá? Eu sinto que é um conflito mental, tá? Que pode ser essa lua que te trouxe essa mensagem que pode ter sido não bem recebida pela sua mente, tá bom? E aí precisa trabalhar nisso. Aqui tem até a carta da força, depois do Pagens de Espadas. Então isso pode ter te trazido um certo desequilíbrio, tá? Sobre os instintos, sobre as emoções, tá? Principalmente por causa da lua. Mas até o decorrer do momento que você estava abraçando o mundo, e isso começou na adolescência, você começou a reprimir muitas coisas, mais ainda na adolescência, tá? Porque era o momento que você estava descobrindo o seu mundo interior através da espiritualidade e houve algum movimento, tá? Que lhe fez reprimir isso. E agora está pedindo para que você retorne a esses conhecimentos, tá bom? Sobre a relação com a mãe, o que é trazer esse perdão para a mãe, tá? Porque, olha que engraçado, na constelação, a mãe, ela representa o mundo interno da gente, tá? Aquilo que a gente acredita que a gente pode através dos afetos de amor da mãe. Então ainda talvez perceber que no fundo a sua mãe sempre te mostrou uma visão do mundo que era necessária para você. E talvez algumas interpretações, quando criança, nessa questão mental, você não entendeu, tá? E isso é normal, tá? Isso é extremamente normal, a gente acaba fazendo isso, porque recebemos muitas informações, uma diferente da outra, tá? Muitas informações, uma diferente da outra, e acabamos não tendo uma percepção total da realidade. Mas através disso, porque aqui para mim, o mundo com a Lua é alguém que pode conhecer todo o mundo interior, né? Do inconsciente coletivo, tá? Da sombra coletiva, tá? Que isso é parte do feminino, tá? Parte do que a mãe traz pra gente. E aí, como sacerdotisa, você conhece isso, você sabe muito bem como funciona isso, tá? Talvez ainda é só alguns problemas aí em refazer, né? Ou reconciliar com a mãe para poder liberar esse conhecimento que está em você, tá? Para poder resolver essa situação com a sua mãe, porque aí você vai poder ter uma visão de você mesmo mais amorosa, tá? Que é o que pede aqui Afrodite, amor, tá? Ela tá já pedindo para você, na verdade foi tudo amor que foi te dado, tá? De alguma forma ou de outra o universo estava tentando te dizer o quanto você era um filho do amor, uma pessoa amorosa, uma pessoa de luz, né? E às vezes algumas interpretações errôneas podem ter lhe causado aí
uma mudança na forma de se enxergar, tá? Como eu falei, você tem aqui a imagem do imperador, que pode ser a sua imagem de ação, tá bom? Pode ser feminino ou masculino, mas aí pode ser essa energia de que quando um alicerce, né, que a mãe traz para você ter essa força de eu sou, né? O imperador tem essa força. Eu sou um imperador e eu faço aquilo que eu tenho que fazer, né? E aqui agora eu vou começar a leitura para... Agradeço ao pessoal da mãe aí e vou colocar agora aqui a leitura da criança interior, tá? Que é o número 3. Se você não escolheu o número 3, não quis escolher ele, aqui é o despertar, tá? Sobre a criança interior. Então eu vou fazer uma leitura com o tarô de Marselha para poder entender qual é a questão aí do tarô na questão da criança interior, por que você não quis escolher ela, o que é que pode estar acontecendo, qual é a solução, onde você pode encontrar essa solução para poder resolver a questão da criança interior. Aqui a gente está falando de despertar, né? Então a criança interior sempre tem que estar despertando, tá? Para uma outra realidade que é a que a gente não vive mais lá na infância, tá? Talvez buscar alguma coisa que está na sua infância que te traga um certo despertar, né? Limpando algum bloqueio. Aqui o vulcão, ó, ele representa também, né, o crescimento, né, a expansão. Então, eu vou fazer aqui a leitura do tarô de Marselha, página de espadas, cavaleiro de copas, roda da fortuna, a morte, o louco, ok, e o mago. Olha só que interessante. Fundo do baralho, rei de ouros, ok? Então, aqui... Páginas de espadas com cavaleiro de ouros. Me parece aqui que precisa fazer um trabalho sobre essa forma de pensar mesmo. Alguma coisa na sua infância, essa mensagem mental, né, que chegou até você, talvez até de uma forma de como se relacionar, tá? Uma mensagem de como se relacionar. Precisa ser avaliada, precisa ser mudada, precisa ver o que é que está acontecendo, né? Talvez foi a forma que te ensinaram a pensar, tá? Sobre relacionamento principalmente, porque a criança ela precisa ter o relacionamento. Quando a gente vai amadurecer, quer dizer, a criança não tem o relacionamento, mas quando a gente cresce a gente precisa ter o relacionamento. Então criança ela tem uma mentalidade que os namoricos dela são totalmente diferentes, só que quando ela desperta, né, e ela precisa ser uma adulta, aí ela precisa do relacionamento, né? Não numa dependência, mas se relacionar é importante para o adulto quer se relacionar, o adulto quer conviver com outra pessoa, quer ter o amor, demonstrar o amor de várias formas, né? E fazendo esse despertar, né, fazendo essa mudança da forma de se relacionar, amadurecendo essa criança, né, a roda da fortuna vem aqui, você talvez perceba que você é merecedor, né, de receber o amor. Tá? É fazendo essa mudança na forma da criança interior, é olhar a criança, acolher, conversar, né? Aqui embaixo do página de espadas pede aqui a morte, né? Finalize esse ciclo da pessoa infantil, né? Eu sei que pode parecer uma mensagem dura, mas não é não. É assumir que você é a criança e assumir que você agora é responsável por ela, que você vai ser o pai e a mãe dela e que você pode resolver esses problemas dela, principalmente carência afetiva, carência física, emocional, financeira, né? Você vai suprir ela e essa transformação é necessária, tá? Essa transformação é necessária para que você comece a fazer a sua vida por você mesmo. O louco, ele faz a vida por ele mesmo. Não, eu vou independente da opinião dos outros, né? Então, ele deixa a mensagem da maioria, né? Aquilo que lhe ensinaram para viver as suas próprias ideias, tá? E aí ele começa aqui, ó, o mago, a criar aquilo que ele quer, tá bom? E aqui, engraçado, olha que bonito. Cavaleiro de copas com o louco, né? A pessoa aceita viver os relacionamentos, né? Não tem mais tantos tabus e preconceitos e crenças e convicções sobre, né, o relacionamento e se joga mais, né? Aproveita mais, né? Tem mais aquela... E começa a manifestar até um relacionamento melhor
Começa a buscar um tipo de relacionamento que a própria pessoa quer, não um baseado nos padrões, né, da própria pessoa. E aqui é um rei de moedas, de ouros, né? Vem me falar que assim, isso traz estabilidade emocional para você. Traz estabilidade do ser, da matéria, tá? De poder despertar aqui, porque assim, o rei de ouros, ele é uma pessoa, para mim, mais encarnada no plano terreno, entende? Não, eu tô aqui, e aqui o que tem para fazer? Tá, eu posso namorar, trabalhar, estudar, ajudar, me divertir, e aí ele vai atrás disso, ele desperta para essa realidade material. Ah, dá para ganhar dinheiro? Então vamos ganhar dinheiro. Dá para trabalhar? Vamos trabalhar. Entende? Então é bem provável que assim que você fizer esse processo de trabalhar com a sua criança interior, de amadurecer ela, você, assim, o seu destino, principalmente com o merecimento, tá? Começa a ser uma coisa maravilhosa. Você começa a se jogar mais na vida e nas oportunidades. Você começa a manifestar aquilo que você quer. De fato, eu mereço, tá? Eu mereço viver isso. Eu despertei para uma realidade diferente. Me ensinaram uma condição, mas agora eu posso despertar e eu posso seguir em frente, eu posso fazer outras coisas. Posso, sim, mereço ser feliz, mereço me relacionar bem com uma pessoa boa, tá? É essa leitura que eu tenho aí para vocês. Deixe seu comentário se você gostou, seu like, se inscreva no canal. Foi muito legal fazer essa leitura com vocês baseado na constelação. Deixo um grande beijo e uma boa semana.